Boa noite a todos e todas. É com muita honra que hoje falo em nome da Associação dos Especialistas em Políticas Públicas do Estado de São Paulo, a IPPSP. E é com imensa satisfação que conto com companheiros que aqui estão presentes, pessoas certamente preocupadas com as questões mais essenciais para este Estado e país, e que ajudarão a escrever a história dessa nova entidade. Hoje estamos reunidos para o ato solene de fundação de nossa associação e inicio minha exposição perguntando a vocês: quem são, afinal, os especialistas em políticas públicas do Estado de São Paulo? Essa é a primeira pergunta que pretendo responder e a mensagem que quero deixar em nome da diretoria da IPPSP e representando meus colegas de carreira. Falar sobre políticas públicas, tendo ao meu lado intelectuais como Evelyn Levi e Fernando Abrúcio, um gestor como Roberto Pojo, parlamentares renomados nesse campo de atuação, secretários governamentais e outros tantos especialistas na plateia, seria, no mínimo, pretensão e redundância. Vou falar de quem eu conheço um pouco, meus queridos colegas de profissão. A carreira de especialista em políticas públicas foi criada na esteira do processo de fortalecimento do núcleo gerencial do Estado, visando conferir maior efetividade à ação estatal mediante a profissionalização da gestão pública. Pela Lei Complementar nº 1034, de 4 de janeiro de 2008, junto de sua carreira irmã, a de analista em planejamento, orçamento e finanças públicas, nasceu a carreira de especialista em políticas públicas. Aproveito para agradecer a presença dos apóstolos que compareceram hoje ao nosso ato: Ronaldo, Wagner, Égito. Seguindo o formato das carreiras de gestores, recebemos legalmente as atribuições de planejar, implementar e avaliar as políticas públicas, formular e promover a articulação de programas e parcerias estratégicas, desenvolver, negociar e avaliar os contratos de gestão, desenvolver, coordenar e avaliar a área de gestão do Estado. O edital do primeiro concurso de especialista em políticas públicas foi fiel às atribuições expostas na lei. Nesse sentido, eu gostaria, nesse momento, de refazer a pergunta com a qual iniciei minha exposição. Ao longo do processo de fortalecimento do núcleo estratégico do Estado, que culminou na criação da carreira de EPP, que profissional foi enfim selecionado por um edital que continha aquelas atribuições? Quem são as pessoas que hoje se encontram trabalhando como especialistas em políticas públicas na estrutura da Secretaria de Gestão, atraídas pela ideia de planejar, implementar e avaliar políticas públicas? Essa me parece ser uma questão cara tanto ao governo que a selecionou, quanto aos cidadãos a quem se destinam as políticas públicas do Estado de São Paulo. Entendo que a grande contribuição que tenho a dar nessa noite reside na apresentação dessas pessoas e de sua associação. Tive a oportunidade de conhecer durante pouco mais de um ano as aspirações, as preferências, as angústias e as motivações dos EPPs, na qualidade de colega de todos ou amigos de alguns. Compartilhei a confraternização e o aprendizado do nosso curso de formação, a ansiedade e a expectativa até a nossa posse, e tenho vivenciado com eles as alegrias, os baques e os desafios do nosso cotidiano. Na Fundap, há aproximadamente um ano, fomos instruídos a nos apresentarmos como uma carreira que veio para somar. Isso não é tudo, porém, o que eu posso dizer sobre os EPPs. Estamos aqui para somar, sim, mas não simplesmente para somar, mas somar de maneira crítica e qualificada. Para lá das competências técnicas, a verdade é que o concurso de especialista em políticas públicas reuniu uma gama de profissionais imbuídos do mais alto senso público, incisivo espírito crítico e capacidade de realização. Os profissionais que se candidataram para esse concurso não tiveram unicamente dentre as suas prioridades a estabilidade ou a conquista de um alto salário, mas o ideal de transformação da sociedade por meio do aprimoramento da ação estatal. Pessoas com compromisso com a coisa pública, afeitas ao trabalho
afeitas ao trabalho desenvolvido colaborativamente, segundo os mais altos princípios administrativos da horizontalidade e da responsabilização. Infelizmente, sou obrigado a destacar que quase um terço desses profissionais abandonou a carreira desde o curso. Colegas que a engrandeceram mesmo que numa breve passagem. Digo, sem medo de errar, que a grande maioria não saiu porque não se identificava com a carreira, mas sim porque se deparou com a realidade de uma carreira em gestação, que sofreu mudanças de rumo e com uma estrutura salarial e de progressão aquém da necessidade de um grupo dessa envergadura. Estamos dispostos a caminhar juntos com o governo na busca de soluções que possam assegurar a permanência desses profissionais e atrair muitos outros para solidificar ainda mais as carreiras de gestão. Pude observar, em minha breve convivência com os EPPs, que eles se engajam dedicadamente em projetos construídos por meio do diálogo e da abertura à participação, examinando com criticidade prescrições que careçam de maior fundamentação. Observei que os EPPs reagem mal quando expostos ao gesso, dando preferência a estratégias mais democráticas de articulação. Profissionais que trazem no seu DNA o valor da cultura participativa e acreditam no Estado orientado para a defesa da cidadania e para a garantia dos direitos da população. Abro parênteses para falar um pouco sobre a conquista e defesa desses direitos. 2 guerras foram necessárias para que os direitos humanos fossem declarados. Uma ditadura no Brasil precisou ser derrubada para que eles fossem respeitados. Hoje vivemos numa época democrática, mas nem por isso os direitos da população estão plenamente assegurados. Esses mesmos direitos muitas vezes se encontram ameaçados ou restringidos, devendo ser garantidos por meio de ações públicas verdadeiramente efetivas. Embora o Estado de São Paulo figure como principal potência econômica do país, ele convive ainda com a exclusão, a insegurança, a existência de favelas, além da concentração iníqua da renda e das benesses sociais. Somente por meio do aprimoramento das políticas públicas do Estado conseguiremos assegurar à população a emancipação que lhe é de direito, conferindo-lhe igualitariamente a experiência da cidadania e da justiça social. Torno a falar sobre a carreira de especialista em políticas públicas, que está umbilicalmente vinculada à luta pelos direitos. A efetivação dos direitos depende de técnicos qualificados e comprometidos, que dialoguem com os atores políticos e atuem de maneira estratégica, contribuindo para que a formulação e a execução de políticas públicas assegurem os resultados desejados à sociedade. É nesse sentido que a carreira de especialista em políticas públicas vem contribuir para a defesa dos direitos da cidadania, por meio da luta diária pela implementação de políticas públicas eficientes, eficazes e efetivas, mas, acima de tudo, transformadoras. A argamassa das políticas públicas não reside exclusivamente na capacidade técnica e na compreensão política, mas na abertura à sociedade, no conhecimento da realidade que se pretende transformar e no compromisso com os beneficiários das políticas públicas implementadas. Compromisso de fato, que se concretiza verificando o impacto delas para a população e abrindo espaços para que o cidadão possa contribuir na tomada de decisão sobre o que é importante para a sua vida. Essa premissa, aliada ao intuito de trabalhar em rede, mediante a fruição de uma cultura verdadeiramente participativa, levou os especialistas a iniciarem há pouco mais de um ano os debates sobre a criação de uma associação. Uma história que teve seu início no agora distante dia 22 de outubro de 2009. A EPPSP pretende contribuir incisivamente para a construção da identidade da carreira, que se coloca como desafio mais premente do recém-criado cargo. Com isso, a entidade se propõe como ator ativo e com responsabilização para defender os interesses de seus integrantes, fortalecendo-a não para que se transforme em um corpo insulado de servidores, mas sim para garantir que profissionais com competência necessária e o mais alto espírito público possam contribuir com o aprimoramento da gestão pública e a garantia da cidadania. Nossa associação foi pensada assim para além da defesa da carreira.
visando fomentar a participação ativa da sociedade na formulação, execução e fiscalização das políticas públicas. Sustenta, dentre seus princípios, a articulação e a cooperação entre membros de todas as carreiras vinculadas à gestão pública, por meio de suas associações, mas igualmente a articulação com os demais atores da sociedade civil organizada, por meio de suas organizações e movimentos sociais. Nesse sentido, podemos assegurar que tanto o poder público quanto a sociedade civil sempre terão espaço no ambiente de nossa associação para a discussão de temas do interesse da cidadania e da transformação da realidade social. A EPPSP se pretende uma interlocutora qualificada dos valores democráticos e do interesse público, visando promover a justiça social, em especial pela preservação da participação e pelo controle da sociedade sobre as políticas públicas. Somos membros de uma carreira jovem, de uma associação ainda jovem. Acreditamos que o poder público pode ser permeável às demandas da sociedade, capaz de implementar políticas de base, elaboradas de maneira dialógica, participativa e negociada. A EPPSP, além de propugnar a defesa da carreira, foi erigida como canal de comunicação de uma carreira pública, de Estado, com a sociedade civil organizada, visando a atuação coletiva pelo sucesso das políticas públicas por meio da organização de ações e projetos comuns. Queremos deixar hoje, então, registrado a intenção da Associação dos Especialistas em Políticas Públicas do Estado de São Paulo em iniciar relação íntegra e profícua com os interlocutores aqui presentes, tanto do poder público quanto da sociedade civil, parceiros das causas sociais e da implementação das políticas públicas. Agradeço mais uma vez a presença de todos e finalizo pegando emprestadas algumas palavras do escritor romântico Victor Hugo, que são simbólicas neste momento da fundação. Não há nada como sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã. Muito obrigado.